Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 6, Brincando de Deus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos. Em busca da Tua bênção, em busca da Tua presença comigo e com os meus irmãos, derramando sobre nós o Espírito Santo. Que neste momento o Espírito Santo fale a nós, através da Tua palavra, através da Tua profecia. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Desde que Lúcifer se rebelou lá no céu, existe uma sede dentro do coração de Lúcifer de ser Deus, de ser adorado como Deus. E ele passou este desejo aos seus adoradores. Todos os seguidores de Satanás, eles têm o desejo de serem deuses. Por isso, queridos, na maçonaria, no 33º grau da maçonaria, os homens se tornam deuses. Por quê? Porque eles acreditam que Jesus Cristo, com 33 anos de idade, se tornou Deus. Eles não creem que Jesus Cristo era Deus que se tornou homem, exatamente como a Bíblia nos diz, que se tornou um de nós. Eles acreditam que Jesus Cristo era um homem que se tornou Deus aos 33 anos. Por isso, o 33º grau na maçonaria oferece para os homens esta possibilidade de se tornarem deuses. Assim também na Igreja Mórmon. Na religião Mórmon, os homens estão lutando para se tornarem deuses. Não existe salvação. Eles não estão buscando a salvação. Eles querem se tornar deuses. Satanás colocou no coração daqueles que o seguem esse desejo de serem deuses. Assim também na nova era. A nova era ensina que você tem Deus dentro de você mesmo e que você deve desenvolver esses poderes divinos que você tem. Queridos, são estratégias mentirosas, enganadoras de Satanás. Nós não somos deuses, nunca seremos deuses, nós somos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Lúcifer se rebelou no céu e houve guerra no céu, exatamente como está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. E esta guerra ocorreu porque Lúcifer, por orgulho, não reconheceu o seu pecado, não reconheceu o seu erro, por orgulho. O pecado do orgulho nasceu no próprio coração de Lúcifer. O orgulho não abre espaço para Deus agir. O orgulho é o pior de todos os pecados porque não sente necessidade de Deus. Essa é uma evidência de como o orgulho é um pecado sutil, que pode surgir mesmo dentro do coração dos cristãos, dos líderes, dos pastores, dos anciãos. Eu diria que o orgulho é um pecado que pode ser chamado de pecado igrejeiro, porque ele vai à igreja, ele canta hinos, ele pretende adorar a Deus, mas ele não se humilha diante de Deus. O orgulho gosta de aparecer, gosta de ser convidado para ir à plataforma, gosta de ser convidado para fazer orações, sendo visto por todos lá na frente. Queridos, muito cuidado com o orgulho, porque o orgulho é diferente do pecado da embriaguez, do fumo, das drogas, que todos abominam. O orgulho é um pecado disfarçado, que dificilmente pode ser percebido, mas se você tiver comunhão com Jesus Cristo, o Espírito Santo vai mostrando para você e para mim os nossos defeitos, os nossos orgulhos que precisam ser vencidos e precisamos nos humilhar diante de Deus, porque todo aquele que for humilhado, ele será exaltado. O verso áureo diz, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. Este é um dos textos lindos da volta de Jesus, que eu decorei, que você precisa decorar. Muitos cristãos já decoraram este verso naquele dia. Que dia? O dia da segunda vinda de Jesus. Nós diremos, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa
salvação. E Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que você se alimente e se conforte com estas palavras de Isaías 25, verso 9. Na parte de domingo, sentença contra as nações. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, aqui nós vemos a profecia de Deus contra Babilônia. Aqui nós lemos em Isaías capítulo 13 e o verso 6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Na mente de Isaías, o dia do Senhor era o dia em que o Messias nasceria nesta terra, cumprindo a promessa do Messias, que depois de 4.000 anos de pecado, nasceu no planeta Terra, sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então, queridos, quando Isaías recebeu estas profecias, na mente dele estava o plano A. O plano A era o plano da salvação através de Israel literal, que o Messias nasceria no povo de Israel. A salvação vem dos judeus, o próprio Jesus falou. Mas, queridos, o plano A não funcionou, porque Israel rejeitou o Messias, veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, João capítulo 1. Por isso, quando nós estivermos lendo as profecias aqui de Isaías capítulo 13 em diante, deveremos ter em mente que existe o plano A e o plano B. O plano A com o Antigo Testamento, através de Israel literal, e o plano B no Novo Testamento, que se cumprirá, louvado seja Deus, ele vai se cumprir com Israel espiritual e a Nova Jerusalém. Aqui lemos no capítulo 13 de Isaías e o verso 9. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Quando Isaías escreveu estas palavras, ele estava pensando naquela destruição que ocorreria na primeira vinda do Messias. Quando, depois do Messias ter morrido pelos pecados da humanidade, porque o Messias teria que morrer, mas não morreria pelas mãos do seu próprio povo, mas ele morreria para a nossa salvação, e então ele seria ressuscitado e seria entronizado em Jerusalém. E ali em Jerusalém estaria o trono de Deus, e então todas as nações da terra teriam a atenção chamada para Israel. Todas as nações da terra desejariam conhecer o Deus de Israel, para poderem conhecer quão poderoso é o Deus de Israel, que ressuscita mortos, que cura as enfermidades, que dá longevidade para o seu povo, que elimina as doenças. Queridos, no plano A, se cumpriria exatamente como está aqui em Isaías capítulo 13 em diante. Mas, queridos, sabemos que isto não se cumpriu no plano A, mas vai se cumprir no plano B. Aleluia! Por isso diz aqui o verso 9, eis que o dia do Senhor vem. Agora, quando nós lemos este texto, o dia do Senhor está se referindo à segunda vinda de Jesus. O dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Este verso, na sua mente e na minha mente, é uma aplicação para a segunda vinda de Jesus. E o verso 10, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Nós sabemos que estes sinais do escurecimento do sol, da lua em sangue, estes sinais estão lá em Apocalipse capítulo 6, versos 12 em diante. E aqui diz o verso 11, visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Quando é que vai acontecer isso? Na segunda vinda de Jesus. Ele abaterá a arrogância dos atrevidos e acabará com a soberba dos tiranos. Farei, verso 12, farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Que homem, que mulher? Quem será mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir? Você e eu. Todos os resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Eles são mais preciosos do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. E o verso 13.
pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Mais uma profecia que se aplica à segunda vinda de Jesus, mas que na mente de Isaías se aplicava ao plano A, na primeira vinda de Cristo, ou seja, quando o Messias vivesse nesta terra e quando o Messias fosse entronizado na cidade de Jerusalém. Deus então faria uma destruição das nações que rejeitassem o Deus de Israel. E aqui diz o verso 17, e eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Você está percebendo que na mente de Isaías a aplicação era para o Israel literal. Deus traria libertação para Israel, mas aqui está falando da destruição de Babilônia. Babilônia que afligiu o povo de Deus, Babilônia que escravizou o povo de Deus, ela seria destruída. E Deus levantaria os medos e os persas. Aqui está falando, eis que eu despertarei contra eles os medos. Foram exatamente os medos e os persas que invadiram Babilônia e destruíram Babilônia. E agora leia comigo o verso 19 em diante. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Esta profecia se cumpriu, porque Babilônia, que escravizou o povo de Deus, depois foi destruída e nunca mais foi habitada. Aqui diz o verso 20, nunca mais será habitada. Até hoje, Babilônia não é habitada. Babilônia são ruínas e lugar de animais selvagens ali vivendo. Não mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali, e as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Queridos, esta profecia se cumpriu, porque você pode confirmar que Babilônia realmente foi destruída, quando em 539, Dario e Ciro, sobrinho de Dario, medos e persas se uniram para dominarem Babilônia, e ela nunca mais foi reedificada. Porém, queridos, no decorrer do livro de Isaías, você vai descobrir que as profecias contra a Babilônia também se aplicam à Babilônia do Novo Testamento, à Babilônia espiritual, à Babilônia papal, exatamente como está revelado no livro do Apocalipse. Na parte de segunda-feira, a decadência da grande Babilônia. Em 626 a.C., o caldeu Nabopolassar restaurou a glória babilônica ao tornar-se rei de Babilônia, iniciando a dinastia neobabilônica e participando com a Média na derrota da Assíria. Seu filho, Nabucodonosor II, foi o rei que conquistou e exilou Judá. Os assírios foram dominados pelos babilônios, que se uniram com a Média para dominar a Assíria. Mas, queridos, em Daniel capítulo 5, nós vemos a destruição de Babilônia, quando a Média e os persas, eles se uniram para a destruição de Babilônia. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 5. Aqui nós lemos. Daniel capítulo 5 está falando do banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa que apareceu escrevendo na parede. Queridos, Belsazar conhecia a história da conversão do rei Nabucodonosor. Belsazar, embora conhecendo toda a história, ele se rebelou contra Deus. Aqui em Daniel capítulo 5, verso 1 em diante diz, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai. Quando fala Nabucodonosor, seu pai, na realidade, Nabucodonosor era avô de Belsazar. Mas, geralmente, os netos, na Bíblia, são chamados também de filhos. Por isso a Bíblia chama Nabucodonosor pai de Belsazar. Ele trouxe os vasos sagrados que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém para a Babilônia,
Belsazar profanou os vasos sagrados, trazendo-os para que bebesse vinho, ele e as suas concubinas. Aqui diz, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por ele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E eles beberam vinho e deram louvores. Eles, bebendo vinho nos vasos sagrados, nas taças sagradas, eles deram louvores e adoração a vários deuses, com D minúsculo, a vários deuses falsos. Aqui diz, beberam vinho e deram louvores a que deuses? Aos deuses de ouro, aos deuses de prata, aos deuses de cobre, aos deuses de ferro, aos deuses de madeira e de pedra. Você já percebeu que eles deram honra e homenagem a 6 deuses? Ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. Queridos, o número 6 aparece aqui no livro de Daniel, nas profecias de Daniel, como um símbolo do poder satânico que se levanta querendo ser Deus. Ele sempre quis ser Deus. Isso nós vamos ver nas profecias de Isaías. Mas, queridos, Babilônia adorava deuses que eram representações de Satanás. Hoje também existem deuses que são representações de Satanás. Satanás não desistiu da ideia de ser adorado e de ser Deus. Mas só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Queridos, aqui são mencionados 6 tipos de deuses falsos, pagãos. E aqui diz o verso 5, na mesma hora em que Belsazar estava profanando os vasos sagrados que vieram lá de Jerusalém, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei Belsazar com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia, qualquer que ler a escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o 3º dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Belsazar cometeu o mesmo erro de Nabucodonosor. Lembram-se vocês em Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro. Lembram-se vocês deste sonho? Quando Nabucodonosor esqueceu do sonho e pediu que os sábios de Babilônia, os feiticeiros, os caldeus, os bruxos, todos eles foram convidados para virem declarar qual tinha sido o sonho de Nabucodonosor. E não puderam declarar. Ficou provado em Daniel 2 a falência e o fracasso de Satanás em predizer o futuro. Mas, queridos, agora aqui, em Daniel capítulo 5, Belsazar comete o mesmo erro. Ele, para entender o que estava escrito na parede, ele mandou chamar quem? Os sábios de Babilônia, e entraram ali quem? Os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, os bruxos, os feiticeiros. Ninguém pôde ler a escritura da parede. E agora vejam o verso 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Verso 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse, ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai, ou seja, Nabucodonosor, que era o avô de Belsazar, nos dias de teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento. Queridos, Daniel foi convidado para entrar na presença do rei, e o rei prometeu dar para ele riquezas, e constituí-lo
o terceiro no reino. Se ele declarasse o que estava escrito na parede, Daniel poderia ser o terceiro em posição no reino. Por que terceiro? O pai de Belsazar era Nabonido, que deixou de governar e se retirou para uma cidade para desfrutar a arte e a natureza. Não gostava de Babilônia e não gostava de reinar. Por isso ele deixou o filho Belsazar no trono e se retirou. Por isso Belsazar promete: Daniel, se você me declarar o que está escrito na parede, você será o terceiro. Porque em primeiro lugar estava o rei Nabonido, o pai de Belsazar. Em segundo lugar estava Belsazar. E ele estaria oferecendo para Daniel uma terceira posição. Queridos, Daniel leu o que estava escrito na parede. E aqui vemos em Daniel capítulo 5 e o verso 23 em diante. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Farzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, tio de Ciro. Dario e Ciro estavam juntos na conquista, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Queridos, aqui nós vemos a conquista de Babilônia e o fim do Império Babilônico e o início do Império da Média e da Pérsia. Em 539, quando Ciro, o persa, conquistou Babilônia, a cidade perdeu sua independência para sempre. Em 482 a.C., Xerxes I reprimiu brutalmente uma revolta de Babilônia contra o domínio persa. Ele removeu a estátua de Marduk, o deus principal de Babilônia, e danificou algumas fortificações e templos. Alexandre o Grande, aquele que estabeleceu o Império Grego, Alexandre o Grande tomou sem esforço Babilônia, tomou Babilônia dos persas em 331 a.C. E Alexandre, depois de ter dominado o mundo todo, ele escolheu estabelecer em Babilônia o seu trono e fazer de Babilônia a capital do seu reino. E este foi exatamente o grande erro de Alexandre, porque Deus já havia feito a profecia de que Babilônia seria destruída e jamais seria reedificada e ninguém mais habitaria ali. Alexandre falhou. Foi em Babilônia exatamente que Alexandre morreu com 33 anos de idade. Ali ele morreu cometido de uma grande febre. Queridos, o Império da Grécia, ele foi dividido em 4 partes pelos 4 generais de Alexandre. Apesar do seu efêmero sonho de fazer de Babilônia sua capital oriental, a cidade declinou ao longo de vários séculos. Em 198 depois de Cristo, o romano Sétimo Severo encontrou Babilônia completamente deserta. Portanto, a grande cidade terminou abandonada. Hoje, alguns moradores iraquianos moram em partes do antigo local, mas não reconstruíram a cidade. Quando Saddam Hussein foi morto, ele estava tentando reconstruir Babilônia. Já tinha construído 2 palácios em Babilônia quando ele foi morto. A profecia continua se cumprindo, que Babilônia não será reedificada e não será mais moradia para ninguém. Isaías 13 dramatiza a queda de Babilônia como um juízo divino. Os guerreiros que tomariam a cidade seriam agentes de Deus. O tempo do juízo, da destruição de Babilônia, é chamado de o juízo do dia do Senhor. Isaías 13, verso 6 e verso 9.
E a ira de Deus é tão poderosa que afeta as estrelas, o sol, a lua e os céus e a terra. Esta profecia que se cumpriu com Babilônia literal e a sua destruição, ela tem uma aplicação futura, lá no Apocalipse, quando fala da Babilônia, não a Babilônia literal, mas agora a Babilônia papal. A Babilônia papal terá o seu fim. Ela tem dominado sobre o povo de Deus, ela se embriagou com o sangue dos mártires de Jesus Cristo, e queridos, aqueles que morreram em testemunho de Jesus Cristo, mortos por Roma papal. O sangue deles clama, e Babilônia receberá o seu fim trágico, porque será destruída. Roma papal, no Apocalipse, é chamada de Babilônia. Em Apocalipse 13, nós vemos uma parceria entre o Roma papal, ou seja, a besta que subiu do mar. Apocalipse capítulo 13 é Roma papal. Uma parceria com a besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte. Queridos, quando Trump era presidente dos Estados Unidos, dificilmente esta profecia poderia se cumprir, porque Trump, ele não era amigo do Vaticano, e Trump era amicíssimo de Israel, o povo do sábado. Mas, queridos, agora com a eleição de Joe Biden, Biden é um católico, é o segundo presidente católico, totalmente submisso ao Vaticano, totalmente unido com os jesuítas. Tanto é que ele convidou um padre jesuíta para fazer a oração do dia em que ele foi empossado. Agora, queridos, a profecia está muito mais próxima de se cumprir. Esta união entre o Vaticano, Roma papal, e os Estados Unidos, o maior país protestante. Eles se unem em Apocalipse 13 para o domínio mundial, para a nova ordem mundial, para o domínio papal, para a recuperação da supremacia papal, que vai durar 42 meses, conforme diz em Apocalipse capítulo 13, verso 5. Nós estamos a poucos passos da volta de Jesus Cristo, e por isso podemos dizer, aleluia, ora vem Senhor Jesus. Na parte de terça-feira, a queda do rei do monte. Quem é o rei do monte? Aqui nós vamos ver em Isaías capítulo 14 uma profecia que está falando do rei de Babilônia, que queria ser Deus e ser adorado como Deus. Mas esta profecia de Isaías capítulo 14 tem uma aplicação mais profunda àquele anjo caído, aquele anjo que foi criado perfeito, como diz lá em Ezequiel capítulo 28, mas ele se rebelou contra Deus, querendo ser Deus. Aqui nós vemos em Isaías capítulo 14 uma profecia que se aplica a Satanás, a Lúcifer, é a sua rebelião no céu. Por isso eu convido você para abrir a sua Bíblia. Vamos ler então Isaías capítulo 14 e os versos 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Queridos, aqui temos uma profecia que se aplicava literalmente ao rei de Babilônia, mas que espiritualmente ela se aplica a Lúcifer no céu. Quando nós lemos no verso 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Quando nós associamos Isaías 14, 12 com Apocalipse 22, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Aqui em Apocalipse 22 nós lemos no verso 16. Prestem atenção. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Jesus diz claramente, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Porém, quando nós voltamos para Isaías 14, 12, nós vemos Deus perguntando para Lúcifer, como caíste do céu, estrela da manhã? Queridos, esse Deus que está falando com Lúcifer, perguntando para ele, como caíste do céu, ó estrela da manhã? É o Deus Filho, é Jesus Cristo, é a verdadeira estrela da manhã. Entenda que a verdadeira estrela da manhã
Jesus Cristo está perguntando para a falsa estrela da manhã, ou seja, para Lúcifer, que queria ser a estrela da manhã. Lúcifer sempre desejou ocupar o lugar de Cristo no céu. Jesus Cristo foi nomeado pelo Pai para ser o arcanjo Miguel, ou seja, o chefe dos anjos, uma posição ambicionada por Lúcifer. Ele queria ser o chefe dos anjos, porque ele era o mais poderoso anjo, ele era o mais inteligente anjo, ele estava certo de que ele seria nomeado como chefe dos anjos. Mas Deus o Pai nomeou a Jesus Cristo, chefe dos anjos. Por isso a Bíblia chama Jesus de arcanjo. Arcanjo quer dizer chefe dos anjos, o arcanjo Miguel. Queridos, Satanás almejou a posição do Deus Filho. E agora, a estrela da manhã, Jesus Cristo, o Deus Filho, ele pergunta para a falsa estrela da manhã, numa pergunta jocosa, numa pergunta que parecia mais um desafio. Ele pergunta: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Você que estava fazendo tudo para ocupar o meu lugar e fermentando a hóstia angelical, a hóstia de anjos no céu, para ocupar o trono de Deus, como você agora caiu? Vejam, entendam este diálogo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Entendam, queridos, que estrelas na Bíblia, conforme diz lá em Apocalipse 1, verso 20, na profecia bíblica, estrelas são anjos. Quando diz lá em Apocalipse capítulo 12, verso 2 e 3, que o dragão levou a terça parte das estrelas do céu, está falando que Satanás, quando foi expulso do céu, levou com ele a terça parte dos anjos. Por isso, quando Jesus Cristo fala para Lúcifer, verso 13, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Lúcifer era um anjo, ou seja, uma estrela, mas ele não queria ser simplesmente um anjo, ele queria ser Deus, exaltar o seu trono como Deus. Por isso Jesus diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Na Bíblia, o lado do norte é o lugar da habitação de Deus. Era exatamente onde Satanás queria colocar o seu trono. Queridos, Deus não permitiu que Satanás ocupasse o lugar de Deus, nem colocasse o seu trono do lado do norte. Por isso, queridos, Satanás escolheu um outro lado para colocar o seu trono. Quando foi expulso do céu, ele implantou na terra uma falsa religião em Babilônia. Babilônia foi construída para ser um desafio ao Deus do céu, e ali Satanás passou a ser adorado como Deus, na pessoa de Nimrod, na pessoa de Bel, de Ishtar e de Tamuz. Satanás está sendo adorado como Deus ainda, mas, queridos, ele colocou seu trono não no norte, colocou seu trono no lado leste, ou seja, no oeste, no nascente do sol. É no leste que toda religião falsa se inclina. Por isso, lá em Ezequiel capítulo 8, condena o seu povo apostatado dentro do templo do Senhor, dando costas para o templo, dando costas para o oeste, e se inclinando diante do leste, o nascente do sol, adorando Tamuz, adorando Satanás. Queridos, as falsas religiões adoram o sol, o nascente do sol. Mas nós adoramos o Criador dos céus e da terra, o Criador do sol. Nós não temos nada com Babilônia, nós não bebemos o vinho de Babilônia. Agora eu convido você para abrir a Bíblia também em Ezequiel capítulo 28. Quando você une Isaías capítulo 14 com Ezequiel capítulo 28, você pode entender a profecia que foi feita para um rei. No caso de Isaías 14 é o rei de Babilônia, no caso de Ezequiel capítulo 28 é o rei de Tiro. Porém são profecias que não se aplicavam especificamente àqueles reis, porque eram profecias mais profundas que diziam respeito a Satanás, a Lúcifer. Por isso nós lemos aqui em Ezequiel capítulo 28, verso 12 em diante: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Começa falando do rei de Tiro. Assim como lá em Isaías capítulo 14, começa falando do rei de Babilônia.
Mas na leitura que se segue, você percebe perfeitamente que o foco sai do rei de Tiro e o foco volta-se para Lúcifer. Por isso nós lemos aqui no verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Aqui já não está falando do rei de Tiro, aqui está falando de Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante. E o verso 14 diz, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Claramente você entende agora a profecia como uma aplicação a Lúcifer, que foi criado como sendo um anjo querubim, um anjo ungido para proteger. Ele fazia parte daqueles anjos que estavam ao redor do trono de Deus, querubins, que são anjos protetores. E tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. Ele estava constantemente na presença de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas. Agora o verso 15 fica mais claro ainda. Perfeito eras nos teus caminhos. Lúcifer foi criado perfeito. Queridos, o surgimento do pecado dentro de Lúcifer é um mistério chamado mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade contrasta com o mistério da piedade. O mistério da piedade é o plano da salvação através da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mistério da iniquidade é como surgiu o pecado dentro de Lúcifer. Porque o pecado não veio de uma outra galáxia. O pecado não veio de um outro lugar e entrou em Lúcifer. Não existia o pecado, mas existia o livre-arbítrio. E Lúcifer escolheu se rebelar, se revoltar contra Deus. Nasceu dentro de Lúcifer o pecado, o orgulho. Por isso aqui diz, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O pecado, a iniquidade, nasceu nele. E agora no verso 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor. Te lançarei fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor. Aqui é uma profecia de que Satanás será destruído. Ele vai deixar de existir. Quando? No final dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos que o povo de Deus passa no céu. Porque na segunda vinda de Jesus, Jesus arrebata a sua igreja para o céu. E nós vamos viver 1000 anos no céu, exatamente como diz lá em Apocalipse capítulo 20. No final dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu. Apocalipse 21. A Nova Jerusalém desce do céu com o povo de Deus, com Jesus Cristo. E no final dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer do céu, os ímpios serão ressuscitados. Exatamente como diz Apocalipse 20 e o verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. O restante dos mortos são todos os ímpios, que ressuscitam no final dos 1000 anos. Queridos, nós sabemos que Satanás será destruído no final dos 1000 anos. Apocalipse 20, verso 10, diz que ele será lançado no lago de fogo e enxofre para ser queimado. Porém, queridos, nós lemos aqui em Ezequiel capítulo 28, que embora Satanás seja lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta e todos os ímpios, ele, Satanás, será destruído de uma forma diferente. Porque aqui em Ezequiel capítulo 28, verso 18, diz que sairá um fogo de dentro de Satanás. Um fogo sairá de dentro dele, consumindo-o, tornando-o cinzas. Convido você para ler o verso 17. Veja o verso 17 de Ezequiel 28. Aqui explica a razão por que Lúcifer pecou. Aqui diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele era o mais poderoso anjo, o mais lindo, o mais inteligente. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E agora vejam o verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, é Deus falando, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Embora lançado no lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos, Satanás será destruído
e será feito cinzas, porque um fogo vai sair de dentro dele. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Aleluia! Porque Satanás vai se tornar em cinzas. Os ímpios se tornarão cinzas. Os demônios vão se tornar cinzas. Exatamente como diz em Malaquias capítulo 4. Todos os ímpios se tornam cinzas. E nós vamos viver eternamente na presença de Jesus Cristo no novo céu e na nova terra. Veja aqui em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, verso 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios. Como é que nós, os salvos, na nova terra, vamos pisar sobre os ímpios? Explica aqui. E pisareis os ímpios. Como? Porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Os ímpios se tornam cinzas e Deus cria uma nova terra e nós vamos andar sobre a nova terra como que andando sobre as cinzas deles. Essa é uma expressão para se referir à nova criação, quando a nova Jerusalém estiver na terra e nós vamos viver na presença deste Deus santo. Todas estas profecias, meu querido irmão, minha querida irmã, foram dadas para fortalecer em você a fé, a certeza que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Deus está preparando para você este novo céu, esta nova terra, para vivermos na sua presença para sempre. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a porta dos céus. Nas profecias do Antigo Testamento, principalmente em Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 5, Babilônia aparece marcada pelo número 6, porque representa um poder satânico que quer ser Deus, quer ser adorado. Também, lá no Apocalipse, no Novo Testamento, Babilônia aparece 6 vezes, a palavra Babilônia aparece 6 vezes no Apocalipse, e ela está marcada pelo número 666, 666, conforme lemos em Apocalipse 13, verso 18. Queridos, o número 6 representa o poder humano se levantando contra Deus, querendo ser Deus. Representa Satanás, que quer implantar no coração humano o desejo da divindade. Mas a Bíblia mostra que Babilônia, no Novo Testamento, se refere a Roma, Roma papal. Por isso Pedro, quando estava preso em Roma, ele escreveu a sua carta. Abra sua Bíblia, lá em primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, o capítulo 5 e o verso 13. Quando Pedro terminou a sua carta, 1 Pedro capítulo 5, verso 13, ele menciona onde ele estava quando escreveu esta carta. Aqui diz 1 Pedro 5, 13, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Ou seja, Pedro estava em Roma, escrevendo a carta de Roma, e foi em Roma que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas ele não fala a palavra Roma, ele fala Babilônia. Por isso, na profecia do Novo Testamento, quando você lê Babilônia, entenda como sendo Roma, Roma papal. Depois que Roma, como império, foi derrubado, ali na cidade de Roma surgiu a Roma papal, o poder papal, que dominou o mundo durante a Idade Média por 1260 anos. Mas foi derrubado em 1798. Dia 10 de fevereiro de 1798 foi preso o Papa Pio VI. Mas, queridos, depois da queda de 1798, ele se recuperou em 1929, assinando o Tratado de Latrão, que devolveu o poder ao Vaticano. O Vaticano se tornou um Estado e o Papa se tornou um rei. De 1929 para frente, o papado está recuperando o poder. Então, Roma papal, que aparece em Apocalipse 13, aparece em Apocalipse 17. Roma papal
vai dominar o mundo novamente. Assim como dominou o mundo no passado por 1260 anos, agora vai dominar o mundo novamente. A última supremacia papal de 1260 dias, literais, ou seja, 42 meses, conforme diz em Apocalipse 13 e o verso 5. Eu convido você para ler comigo em Apocalipse capítulo 14, onde aparece a palavra Babilônia, se referindo a esse complexo religioso chamado Roma Papal. Apocalipse 14 e o verso 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Aqui está falando da queda de Babilônia. No tempo antigo, no Antigo Testamento, no tempo em que Ciro e também Dario se uniram para dominar Babilônia, houve a queda de Babilônia, a Babilônia literal. Mas aqui no Novo Testamento fala da queda da Babilônia espiritual, que se refere a Roma Papal. Lemos também em Apocalipse capítulo 16 e o verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Babilônia, Roma Papal, destruiu os seguidores de Jesus Cristo, se embriagou com o sangue dos santos mártires. E agora nós lemos também em Apocalipse 17, Apocalipse 17, o verso 5. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Em Apocalipse 17, Babilônia, a mãe das prostituições, é uma referência a Roma Papal. Aqui fala no verso 6, Apocalipse 17, que ela se embriagou com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, disse João, maravilhei-me com grande admiração. Mas esta Roma Papal será destruída, diz aqui no capítulo 17 de Apocalipse e o verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Aqui diz que esta prostituta, que é Roma Papal, será aborrecida pelos 10 reis. Os 10 reis da nova ordem mundial. As 10 supernações, tendo seus 10 líderes, que vão se submeter ao papado durante o período da supremacia papal de 42 meses. Estes 10 reis vão se levantar e vão se revoltar contra o papado. Por isso diz aqui que os mesmos reis, os mesmos líderes que apoiaram o papado, vão se levantar contra o papado no final dos 42 meses. Capítulo 17, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. É o fim da prostituta de Roma Papal. Por isso, queridos, nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 18, verso 2, outro apelo. E aqui lemos em Apocalipse 18, verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Babilônia literal caiu no Antigo Testamento, Babilônia papal vai cair agora no Novo Testamento. Queridos, Deus está chamando o seu povo sincero que vive ainda em Babilônia, para que saia dela. Por isso diz: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Roma papal se tornou morada de demônios. E coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. É com Roma papal que os reis da terra se prostituem, e fazem acordos, e fazem tratados. É com os reis da terra que ele trabalha, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. É Roma papal que tem o controle financeiro do mundo. Por isso diz aqui no verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Deus tem um povo sincero dentro de Babilônia. Aleluia! Porque temos milhões e milhões de filhos e filhas de Deus sinceros dentro de Babilônia, mas vão sair de Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Aleluia! Pelo apelo divino. Mas Deus faz este apelo por seu intermédio. Deus não está enviando os anjos para fazer o apelo ao mundo. Deus está chamando você e a mim. Nós deveremos ser usados, instrumentos de Deus, para proclamar este último apelo.
Sai dela, povo meu, e não bebam do vinho de Babilônia. Saiam dali e se unam aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, vitória final de Sião. Aleluia, porque existe uma vitória final. Quando você lê as profecias de Daniel, elas terminam no capítulo 12 com vitória final de Miguel. Miguel se levanta para libertar o seu povo. Quando você lê o Apocalipse, você percebe que Apocalipse 19 fala da vitória final de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 20 fala da derrota de Satanás e da prisão de Satanás por 1000 anos. E capítulo 21 fala da Nova Jerusalém descendo do céu. E o capítulo 22 de Apocalipse fala do trono de Deus na Nova Jerusalém, e ali o rio da água da vida e a árvore da vida, que todos os salvos vão participar do fruto da árvore da vida. Queridos, vitória final só existe em Jesus Cristo. Após os oráculos contra as nações específicas, em Isaías 13 até o capítulo 23. Isaías agora nos capítulos 24 a 27 descreve em escala mundial. Agora o foco de Isaías nos capítulos 24 a 27 não é uma nação específica, mas é uma profecia que se aplica em âmbito mundial. Fala da derrota culminante dos inimigos de Deus e a libertação do seu povo. Na mente de Isaías, nesta profecia do capítulo 24 a 27, o foco de Isaías ainda era Israel literal na primeira vinda do Messias, quando Deus destruiria os inimigos do seu povo e estabeleceria o reino de Cristo na terra. Esse era o plano A. Mas, queridos, quando você estiver lendo os capítulos 24 a 27, entenda a questão do plano A e plano B. Não se cumpriu a profecia no plano A com Israel literal, na primeira vinda de Jesus, mas vai se cumprir, aleluia, no plano B, com Israel espiritual no Novo Testamento e com a segunda vinda de Jesus. Por que a descrição da desolação da terra, descrita aqui em Isaías capítulo 24? Quando você abre a Bíblia em Isaías capítulo 24, você vê a descrição da destruição da terra. Isso já poderia ter acontecido na primeira vinda de Cristo, mas não aconteceu. Mas a destruição da terra ocorrerá agora na segunda vinda de Jesus. Abra Isaías, então, capítulo 24. Isaías, capítulo 24, vamos ler aqui a partir do verso 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, dispersa os seus moradores. Não se cumpriu no plano A, mas vai se cumprir no plano B, aleluia. Jesus Cristo, na sua segunda vinda, vai esvaziar a terra, desolá-la e transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. Veja agora o verso 3. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Isto não se cumpriu, mas vai se cumprir no plano B. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Lá naquele tempo, a terra estava contaminada por causa dos seus moradores. Hoje ainda a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Enfraquecem os mais altos do povo da terra, porquanto transgridem as leis. Por que a terra está definhando? Porque o povo transgride as leis de Deus. Satanás odeia os 10 mandamentos. Satanás colocou ódio no coração de homens e mulheres contra os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Porque transgridem os mandamentos de Deus. A terra está murchando, enfraquecendo. Aqui diz, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Que poucos homens restarão? O remanescente, o povo de Deus, restará. Isto não se cumpriu no plano A, mas vai se cumprir no plano B. No verso agora, capítulo 24, verso 19. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra, de todo se moverá a terra, de todo vacilará a terra, como ébrio, e será movida e removida como a choça da noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. A terra será destruída, a terra será queimada.
Deus criará um novo céu e uma nova terra. E o verso 21, e será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Depois de 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu, os ímpios ressuscitam para serem queimados. Por isso diz aqui, os ímpios serão visitados depois de muitos dias. Agora, queridos, leia comigo Isaías capítulo 25, verso 7. Destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos. Queridos, eu não quero forçar o que a Bíblia está falando, mas hoje nós estamos vivendo no tempo em que o rosto está coberto por uma máscara. Neste tempo será o tempo da segunda vinda de Jesus Cristo. Aqui diz o verso 7, Isaías 25, 7. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos. Eu fico feliz não pela situação de pandemia em que está o mundo, mas eu fico feliz porque será em breve a volta de Jesus Cristo. E ele vai resgatar a sua igreja. Diz o verso 8, aniquilará a morte para sempre. Quando? Na segunda vinda de Jesus. Nós lemos lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 54. Ali fala que a morte será destruída, não haverá mais a morte. Cumprir-se-á esta profecia de Isaías, capítulo 25, verso 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Quando vai se cumprir esta profecia em que Jesus Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais a morte? Apocalipse 21, verso 4, no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu, e ele criar um novo céu e uma nova terra. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais a morte. E o verso 9 é um verso lindo, porque naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Bendita esperança, bendita profecia, que não se cumpriu com Israel literal no plano A, mas vai se cumprir com Israel espiritual. Você e eu pertencemos ao Israel espiritual de Deus. Somos comprados pelo ouro do sangue de Cristo e pela prata das suas lágrimas, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Pertencemos ao remanescente de Deus. Seremos arrebatados para o céu, para vivermos com Jesus 1000 anos lá no céu. Vamos descer com Jesus no final dos 1000 anos, com a nova Jerusalém, e então vamos viver na presença de Deus eternamente, na terra recriada. E aqui estará o trono de Deus. Por isso, queridos, quando lemos agora Isaías capítulo 26, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros entre muros, abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Não se cumpriu com Jerusalém, a Jerusalém pecaminosa, a Jerusalém que desprezou o Messias, que recusou o Messias, mas esta profecia vai se cumprir com a nova Jerusalém, quando diz aqui, abri as portas. Lá em Apocalipse 21 menciona que as portas da Nova Jerusalém nunca se fecharão. Abram as portas e nunca se fechem, porque vai entrar nela a nação santa, a nação justa que observa a verdade. Confiar no Senhor, diz o verso 4, perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna. O Senhor é a minha rocha. Esta bendita promessa vai se cumprir com você, meu querido irmão. Anime-se com estas benditas promessas de Deus. E agora nós lemos no verso 20, Isaías 26, 20. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Tenha paciência, meu querido irmão. Existe esperança para o povo de Deus. Entra no teu quarto, fecha as tuas portas, esconde-te só por um momento. Nós temos ainda o período da grande angústia diante de nós, do decreto dominical, da perseguição ao povo de Deus, do fechamento da porta da graça. Queridos, nós vamos ter ainda momentos de angústia nesse mundo, mas Jesus Cristo está falando, tenha paciência, entra no teu quarto, fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar
os moradores da terra. Não castigar você, mas castigar os transgressores da sua lei, por causa da sua iniquidade. Queridos, aqui diz no capítulo 27, verso 5, que se apodere da minha força e que faça paz comigo. Que você se apodere da força e do poder de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o poder de Jesus Cristo em você. Que faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Nós estamos em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o verso 13. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Haverá sim um Monte Santo em Jerusalém, onde nós vamos nos reunir de sábado em sábado para adorar ao Senhor, exatamente como diz Isaías 66, versos 22 e 23. Um sábado após outro, vamos nos reunir em Jerusalém, a Nova Jerusalém, para adorar o nosso Deus. Queridos, nós temos um motivo muito maior do que o mundo tem, um motivo de esperança, um motivo para alegria, um motivo para erguer a cabeça para o céu e dizer: ora bem, Senhor Jesus Cristo, é de lá que vem o nosso socorro, do céu. A solução dos problemas na terra, a solução das pandemias. Queridos, a solução só vem de Deus, Jesus Cristo. Deus vai destruir esta terra, mas Deus vai criar uma nova terra para todos aqueles que amam a Jesus Cristo e guardam seus mandamentos. E naquele dia vai se cumprir a profecia de Isaías 26, verso 2. Abri as portas, falando da Nova Jerusalém, para que entre nela a nação justa. Você pertence à nação justa do nosso Deus, a nação que observa a verdade bíblica, de que só Jesus é o caminho que leva para o céu. Conforme diz em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou a verdade. Em João 17 diz: a tua palavra é a verdade. Em Salmo 119, verso 86 diz: todos os teus mandamentos são verdade. E em Salmo 119, verso 142 diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A nação justa que observa a verdade de Jesus como Salvador, a verdade da Bíblia, unicamente a Bíblia, como regra de fé e prática, a verdade de que todos os mandamentos da lei de Deus, a santa lei de Deus, são verdades, queridos. A nação que observa a verdade é que vai entrar pelas portas da Nova Jerusalém e vai receber a coroa de ouro das mãos de Jesus Cristo. Você está sendo convidado para fazer parte desta nação, a nação justa que observa a verdade. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele tem para dar. Amém. Fique com a paz de Jesus.